exatamente testemunhar, né, quem ele era, através de quem ele estava realizando esse ministério e qual era o ministério que ele tinha que realizar sobre a face da terra. E nós sabemos que ele não foi aceito, né? Na sua terra, ele não foi aceito, né? Na sinagoga ali, onde ele vai ler as escrituras, eles não aceitam, e no final desse texto eles vão dizer, né? Mas esse aí não é o filho de José, com Maria, né? Esse não é o Jesus, né? Aquele menino que a gente vinha aí, né, e tal, e trabalhou com o seu pai, né? Ele, na sua terra, não foi reconhecido. Assim também, amados irmãos, é muitas vezes no nosso meio, né? Temos a Bíblia, falamos da Bíblia, mas quando chega no momento de nós crermos realmente na palavra do Senhor nosso Deus e aceitarmos a palavra do Senhor nosso Deus, aí nós temos alguma dificuldade. Por isso que eu digo sempre que o Salmo de número 37, né, é um excelente remédio, 37:5. É um excelente remédio para a gente receitar para os outros, né? Olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará, né? Aí quando chega a vez de você entregar tudo nas mãos do Senhor, você fica ali segurando, né? Entrega, você dá para os outros, né? Fala para os outros, entrega, né? Mas quando chega na sua vez de entregar, de confiar no Senhor, que o Senhor vai fazer todas as coisas, aí você tem uma certa dificuldade, né? Aí quando a pessoa fica doente, ele fica desesperado. Quando ele tem um problema para resolver, ele fica desesperado, né? Às vezes se lembra primeiro de procurar e falar para todo mundo, para depois de ele conversar com todas as pessoas que ele tem que conversar, aí ele vai conversar com Deus. Ao invés dele primeiramente buscar ao Senhor, não, ele vai procurar contar para um monte de gente. Aí depois é que ele vai procurar a Deus, né? Nós precisamos aprender que o primeiro lugar que nós temos que fazer é colocar diante do Senhor, é entregar para o Senhor e é confiar nele. Mas assim como eles tinham dificuldade, nós também temos a dificuldade. E Jesus vai ali para a cidade de Nazaré, porque ele já conhecia, ele já sabia que eles iam ter essa dificuldade, né? E ele queria exatamente testificar para eles do seu ministério. É como nós, quando nós temos alguma coisa para contar, nós queremos contar para a nossa família, queremos contar para as pessoas mais próximas, né? E Jesus queria falar desse seu ministério exatamente para aqueles que haviam convivido com ele. Ele queria que eles entendessem o seu ministério, né? Mas ele não foi aceito, né? Ele queria mostrar para eles o seguinte: olha, eu nasci, eu convivi aqui junto com vocês, mas agora, né? Ele começa o seu ministério lá em Marcos 1, 14, 15, dizendo, né, arrependei-vos e credes porque é chegado o reino de Deus, né? Então ele começou o seu ministério. E agora ele começa o seu ministério e vai para a sua cidade. Então ele quer que todos saibam, né, que ele está começando o seu ministério. E ele vem e fala para ele o seguinte: olha, eu estou começando esse ministério, né, mas não é porque eu sou o Jesus, não é só porque eu sou o filho de Maria e de José, mas eu estou realizando esse ministério porque isso aqui não é porque eu quero, é porque o Espírito de Deus está sobre mim. É porque eu quero e eu preciso exaltar e glorificar o meu Pai. Observa que ele pega a Bíblia, ele pega a palavra de Deus. É o Pai que está sendo exaltado ali. É o cumprimento da profecia, quando ele diz aqui, né? Hoje se cumpriu esta palavra, ele está dizendo, hoje se cumpriu a vontade do meu Pai. A vontade de Deus estava se cumprindo naquele dia, quando ele lê essa palavra e se revela para eles. E aí, então, não é só também o Pai que ele está glorificando, mas está dizendo que o Espírito Santo de Deus está sobre ele, glorificando também o Pai. Então, veja bem como a palavra do Senhor nosso Deus nos leva a olhar por esse ângulo de visão da Trindade. É sempre presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é sempre dessa forma, né? O Filho, através do Espírito Santo, ele glorifica o Pai, ele exalta o Pai. Jesus nunca procurou glória para ele, porque o objetivo dele era fazer a vontade do Pai. Até ele diz, né? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus nunca quis glória para si. E ele sempre disse que ele estava cumprindo
a vontade do Pai. E nesse texto, ele mostra ali para os da sinagoga que ele não está ali por ele mesmo, mas que ele está ali por causa do Espírito Santo de Deus que está sobre ele. E ele está ali lendo a palavra do Pai, porque ele está cumprindo ali a vontade de Deus. Jesus quer que o Pai seja glorificado. E através da ação do Espírito Santo de Deus, o Pai é glorificado. Isso nós precisamos aprender. Que quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir através de nós, não somos nós que somos enaltecidos, mas é o Pai que é enaltecido, que é exaltado, que é glorificado. Por isso, amados irmãos, esse desafio de nós buscarmos sempre da presença do Senhor e deixarmos que o Espírito Santo de Deus ore, fale através das nossas vidas. Que não sejamos nós, que não seja a nossa oração, que não seja a nossa pregação, que não sejamos nós, mas o Espírito Santo de Deus, porque isso exalta e glorifica o Pai. Isso demonstra que nós temos acesso ao Pai. E o Espírito Santo de Deus só veio morar e só pode morar em nós através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, foi derramado lá na cruz do Calvário e que nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados. Então, quando nós oramos, e oramos em espírito, nós estamos dizendo: olha, Jesus me lavou e me glorificou. E eu estou cumprindo aqui a palavra do Senhor nosso Deus, porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. E assim como Jesus, amados irmãos, no poder do Espírito, realizou essa obra, nós damos continuidade ao ministério de Cristo Jesus. Nós estamos dando continuidade ao ministério de Cristo Jesus. O ministério da igreja não é um ministério diferente do ministério de Cristo Jesus. A igreja recebeu o Espírito Santo exatamente para dar continuidade ao ministério de Cristo Jesus. E qual é o propósito? Nesse texto, quando Jesus lê, né, que Isaías, 600 anos antes de Cristo, né, profetizou esta palavra, e que ele lê, então, em primeiro lugar, o que ele diz aqui? Está escrito, ele é o lugar, veja bem, e Jesus, ali, na minha Bíblia diz assim, ó, que abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Jesus sabia muito bem o que ele iria ler ali naquele momento. Então ele pegou a Bíblia, e não foi nem mágica não, né? Que pegou e já saiu, já abriu ali. Não, ele pegou e ele foi lá e procurou o texto que ele tinha que ler. Né? Porque ele sabia qual era o texto que ele ia ler. E ele achou aquele lugar ali. Exatamente aquele texto, porque era aquele texto que deveria ser lido. E o que é que estava escrito? Em primeiro lugar, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então ele chega e diz para a sua casa, para o seu povo: olha, vocês precisam entender uma coisa. Não é que eu quero ser, é que o Espírito Santo de Deus quer que eu seja. Isso é muito importante, amados irmãos, nós compreendermos isto. Né? Que não somos nós que fazemos, que não somos nós que queremos, mas nós somos embaixadores de Cristo Jesus para fazer a vontade do Senhor, o nosso Deus. Nós recebemos os missionários esses dias, eles saíram daqui e foram para outro lugar, estão rumo ao Paraguai, né? Mas essa é a missão deles. E o Espírito Santo de Deus está com eles, orientando a eles. Mas cada um de nós temos uma missão a ser cumprida através do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter essa consciência de que o Espírito Santo de Deus habita em nós e está em nós, e que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Que nós não pensamos mais sozinhos, que nós não falamos mais sozinhos por nós mesmos, mas que nós falamos, agimos e fazemos por causa do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos deixamos assim, nós vamos por lugares onde nós não imaginamos que nós deveríamos ir, né? Nem vamos falar aquilo que nós achamos que devemos falar, mas é o Espírito Santo de Deus que vai dar as palavras e colocar as palavras na nossa boca, né?
E Jesus, quando ele foi batizado, aqui no capítulo 3, verso 22, né? Aqui quando Jesus foi batizado, o Pai testificou. Né? O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, e uma voz lá do céu disse o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Então, Jesus só estava testificando aquilo que já todos tinham visto. Mas ele precisava falar isso para o seu povo, para que eles entendessem. E nós hoje precisamos entender, amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus age hoje através de nós. E constantemente habita em nós e está conosco. Antigamente, o Espírito Santo de Deus vinha, né, com poder para a realização de obras, né, profecias, visões, sabedoria, né, mas depois já ia embora. Mas hoje não, hoje ele está em nós e habita em nós. Como sobre Jesus. O Espírito de Deus está sobre mim. Amém? Você pode dizer isso? O Espírito de Deus está sobre mim. Amém? Mais uma vez. O Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, ele diz que ele me ungiu. O que é ungir? É lógico que aí é o símbolo, né? Davi foi lá e ungiu quem? Ou não? Samuel foi lá e ungiu Davi. O que Samuel fez? Derramou um óleo sobre a cabeça de Davi. Né? O que é ungir? Derramar o óleo. Né? Ser ungido é ser separado. Né? É ser separado. Né? É ser preparado. É ser enviado. Né? Por isso que o Jesus está dizendo, ó, o Espírito, ele me ungiu, ele me preparou. Né? Eu fui separado para esse ministério. E qual é o ministério de Jesus que ele falou aqui? Ele me ungiu para evangelizar os pobres. E o ministério de Jesus é o mesmo ministério que nós temos. Você também foi ungido. Você crê nisso? Amém? Glórias a Deus por isso. Você também foi ungido. Você também foi separado para o ministério do reino de Deus. Deus poderia ter escolhido outras pessoas, né? Mas não, ele decidiu escolher você. Assim como aconteceu com Jesus, pode acontecer também na sua vida. Eu me lembro quando eu me converti, minha família se converteu, nós recebemos carta da nossa família dizendo, olha, vocês não fazem parte mais da nossa família, né? Porque vocês mudaram de religião. Né? Você não faz parte da nossa família porque vocês mudaram de religião. Mas nós não mudamos de religião. Né? Nós não mudamos de religião, de jeito nenhum. Nós estamos crendo em Cristo Jesus. Né? Só que agora, uma compreensão da palavra do Senhor nosso Deus. Nós não mudamos de religião, nós continuamos crendo nesse mesmo Deus. Só que agora, de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. E se vocês não querem, não tem problema, mas nós vamos ficar com Deus. Nós vamos ficar com o Senhor. Se vocês não aceitam, o problema não é nosso. O problema é de vocês. Porque Deus decidiu nos separar. Não é que nós queremos ser diferente. É que Deus decidiu nos escolher. E se Deus decidiu nos escolher, quem somos nós? Para dizer não para o Senhor. Jonas quis dizer não, né? O que aconteceu com ele? Foi parar lá no vento do peixe. Foi parar lá no fundo. Melhor não dizer não. É melhor, se ele escolher, é melhor você dizer sim, Senhor, isso aqui pode me usar, Senhor. Né? Do que você. Então, nós fomos separados. E esse ato de nós sermos separados, nós sermos ungidos pelo Senhor, nós temos, amados, vamos sermos escolhidos, nós temos que tomar posse disso na nossa vida. E vivemos realmente como os escolhidos do Senhor. Eu não sei se os irmãos já perceberam, né? Mas eu não sei quem que observou isso uma vez. Falou, pastor, por que o senhor anda sempre com essa cabeça levantada, com esse peito de pomba? E parece... Mas não é o meu jeito de andar, né? É o meu jeito de ser, né? Pergunta para a Edina, por que você vive rindo desse jeito, né? Pergunta para a Sônia, por que a Sônia você vive rindo assim, Sônia, né? Por que vocês vivem rindo? Por que vocês têm essa alegria, né? Fala, por quê?
né? Por que nós temos essa alegria, dona Cidinha? Porque é do Senhor, né? Essa alegria é a alegria que vem do Senhor. Ah, mas você passa por tanta dificuldade e continua assim, sorrindo. Mas o que eu posso fazer? É o meu Deus. Não, as circunstâncias não me impedem de viver realmente, né, na ação do Espírito Santo de Deus, né? Porque eu fui esse escolhido, né? Se ser escolhido por alguém, né, já é bom, imagine ser escolhido por Deus. Ser ungido por Deus, ser separado por Deus, para levar o Evangelho de Cristo Jesus. Você já imaginou? É por isso que você foi escolhido. Exatamente, né? Para levar nas Olimpíadas, né? Tem aquela tocha, né? Que eles levam a tocha, né? E todos querem levar a tocha, mas nem todos podem levar essa tocha, né? Assim também, amados irmãos, nós somos separados para levar esse Evangelho. E esse Evangelho que nós temos é uma preciosa semente. Na Bíblia, o Evangelho é comparado ao quê? Nas parábolas? O que é comparado nas parábolas? O reino de Deus é comparado ao? É semelhante ao? Semente de mostarda? Que cresce, né? O Evangelho, o reino de Deus é comparado a um tesouro que o homem achou. E o que ele fez? Ele escondeu e vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro. Esse é o Evangelho que nós temos. Esse é o Evangelho que nós temos. Ele é um tesouro precioso. E esse tesouro precioso nós somos encarregados de levar aos pobres. Aos pobres financeiramente, aos pobres emocionalmente, aos pobres socialmente, aos pobres intelectualmente e aos pobres espiritualmente, que têm necessidade do quê? Do reino de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, da salvação. Imagine que você, levando o Evangelho de Cristo Jesus, você tira uma alma, uma vida que estava indo para o inferno. Imagine você levando esse Evangelho de Cristo Jesus, você tira uma pessoa que estava perdida no álcool, nas drogas. Imagine que você levando o Evangelho, você consegue, dentro da cadeia, se uma pessoa aceitar o Jesus Cristo, ele vai ser salvo, e de repente ele tinha uma condenação lá de 50, 100 anos, mas ele se arrependeu dos seus pecados, e ele se converteu, ele entregou a vida dele para Jesus. E aquele que estava condenado nesta vida e condenado por toda a eternidade, ele agora tem direito à salvação e à vida eterna. Olha a preciosidade que é o Evangelho. Por isso Jesus está dizendo, nós somos ungidos, amados irmãos, e fomos separados para levar esse Evangelho. Depois ele diz, ungido. Depois ele fala que nós também fomos colocados para proclamar libertação aos cativos. Proclamar libertação aos cativos, né? Levar essa palavra de libertação àquelas pessoas que estão presas, encarceradas, né? No álcool, nas drogas, né? Pelo inimigo. Por exemplo, aquele jovem de Gadara, né? Que vivia onde? No cemitério, que todo mundo tinha medo dele. Jesus vai lá e leva a libertação para aquele jovem que estava ali, cativo do inimigo. Essa palavra, amados irmãos, que está aqui nas nossas mãos, essa palavra preciosa, essa palavra que liberta as pessoas. E nos liberta também. Muitas vezes nós estamos com a palavra, mas ainda estamos cativos. Cativos de nós mesmos, cativos do pecado, cativos das obras da carne, cativos das coisas deste mundo. Quantas pessoas poderiam estar aqui nessa tarde, mas por causa de estarem cativos a alguma coisa, não estão aqui. Ah, porque eu tenho que cuidar das minhas coisas lá em casa. Ah, porque eu tenho os meus netos. Ah, porque eu tenho meus filhos. Ah, e sempre tem alguma coisa que é o culpado, mas se aquilo é o laço que prende e que impede. O Senhor quer que nós estejamos livres para servi-lo, para adorá-lo, não é? Libertos para servir ao Senhor. Esta é a palavra. Depois, em quarto lugar, diz que é para a restauração também da vista aos cegos, né? É para a cura dos enfermos, né?
dos cegos espirituais, físicos, emocionais também, né? Restauração da vista dessas pessoas, restauração da vida dessas pessoas. Às vezes a pessoa está tão pertinho, está tão clara ali, mas ela não consegue enxergar. Está cega para aquilo. E esse evangelho é o evangelho que abre os olhos das pessoas, que abre o coração das pessoas, né? E nós temos que levar esse evangelho. E no quinto lugar, pôr em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas, principalmente nesse mundo que nós estamos vendo hoje, estão opressas, vivem oprimidas. Às vezes pela própria família, pelo sistema em que a família colocou para essa pessoa viver, e ela vive com aquele fardo pesado sobre os ombros, por aquilo que aprendeu, né? Pela maneira em que foi educada, pela maneira em que foi ensinada. Você vê que aquela pessoa sofre muito, você vê o sofrimento dessa pessoa, né? Também pode ser não somente pela família, mas também pela sociedade, né? Pelo desprezo, né? Muitas vezes não é reconhecido, às vezes por um problema de saúde que tem, né? Desprezado neste mundo. E Jesus veio para libertar essas pessoas oprimidas. E você tem essa palavra na sua mão para você levar. E você recebeu essa palavra para você levar até essa pessoa. E libertar essa pessoa disso, né? Quanto tempo, quantas pessoas, né, que vivem oprimidas por tantas coisas. Nós oramos aqui hoje por pecados, né? Quantas pessoas vivem oprimidas por causa do pecado? Né? Não liberam perdão, não se perdoam. E aí você carrega esse fardo para o resto da sua vida. Né? Sofre para o resto da sua vida. E Jesus veio para libertar de toda e qualquer opressão. De toda e qualquer opressão, para que você seja livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em último lugar ele diz assim, apregoar o ano aceitável do Senhor, né? O tempo do Senhor. E qual é o tempo do Senhor? Oi? Hoje que é o tempo do Senhor? É hoje, né? O tempo do Senhor é hoje. Agora, né? É agora o tempo do Senhor, né? Então é agora que nós temos que sair, anunciar, proclamar, né? E essa palavra maravilhosa a todas as pessoas, né? Este é o tempo do Senhor, né? Quando Jesus vai falar com Nicodemos não entende muito bem, mas Jesus, eu tenho que nascer de novo, né? Tem que voltar lá no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus está dizendo, você precisa nascer da água, você precisa se lembrar que você foi batizado e que os seus pecados foram levados e que agora o Espírito Santo de Deus habita a sua vida e que agora o Espírito Santo de Deus habita você. Esse é o tempo de Deus. O que aconteceu com o jovem rico? O tempo do jovem rico chegou e Jesus falou para ele o que é que ele tinha que fazer para ser salvo. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue-me. E o que ele fez? Abaixou a cabeça, se entristeceu. Por que motivo? Tinha chegado o tempo de Deus na vida dele, mas ele não estava preparado para se entregar para Jesus. Tinha chegado o tempo de Deus na vida dele, mas o seu coração estava colocado nas coisas deste mundo. Tinha chegado o tempo dele se entregar a Deus, mas ele não estava preparado para aquele momento. Mas aquele momento era o tempo dele. O que não aconteceu com Zaqueu, que estava em cima da árvore para ver Jesus. Jesus falou para ele: Zaqueu, quando é? Hoje. Hoje me convém ir na sua casa. E o que Zaqueu fez? Oi? Desceu depressa, né? Jesus, se hoje é o dia, então que seja agora, né? Que seja agora, que seja hoje, que seja neste momento. Vamos lá.
Eu já citei para os irmãos que Jesus, lá em Marcos 1, 14, 15, ele diz, ó, arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. E é hoje. Então, amados, o Senhor te ungiu, o Senhor te separou para você levar o Evangelho de Cristo Jesus. Essa preciosa semente, né? Esse tesouro precioso, para você proclamar liberdade aos cativos, para você restaurar a vida daqueles que estão doentes, cegos, coxos, por aí, para colocar em liberdade aqueles que estão oprimidos, e para pregoar que tem que ser hoje, não é outro dia, não é amanhã, é agora. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida e saúde que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa tarde da bênção. E obrigado, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, que fala, Senhor, meu Deus, aos nossos corações, Senhor. Pela Tua palavra, Senhor, meu Deus, que na ação do Teu Santo Espírito, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, e nos desafia, Senhor, meu Deus, a pedir, sopra sobre nós, ó Espírito Santo. Deus, está sobre nós, ó Espírito Santo de Deus. Vem, ó Espírito Santo de Deus, e usa-nos como instrumento para levar a preciosa semente do Evangelho, Pai. Ó Deus, fala através de nós, Senhor, para que, ó Deus, vidas sejam libertas, Senhor, meu Deus. Aqueles que estão cativos, Senhor, meu Deus, sejam, ó Deus, libertos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sejam resgatados da mão do inimigo, Senhor, das drogas, do álcool, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, leva-nos, ó Deus, para restaurar, Senhor, meu Deus, a vista aos cegos, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão cegos espiritualmente, aqueles que estão cegos, ó Deus, fisicamente, Senhor, que o Senhor nos leve, Senhor, para restaurar essas vidas, Senhor, para que os enfermos sejam curados, Senhor, e haja, Senhor, meu Deus, saúde para as pessoas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, também queremos levar libertação para aqueles que estão oprimidos, Senhor, para aqueles, Deus, que estão angustiados, para aqueles, Deus, que estão tristes, para aqueles, Deus, que estão sem esperança, Senhor, que levemos, ó Deus, esta palavra de fé, esta palavra de ânimo, esta palavra de encorajamento, esta palavra de vida, esta palavra de salvação, Senhor, meu Deus, a esses corações, em nome de Jesus, Senhor, e ó Deus, que seja hoje, Senhor, que não deixemos para amanhã, Pai, porque este é o tempo da aceitação. Este é o tempo de vivermos em Cristo Jesus, e este é o tempo de levarmos esta salvação, porque este é o tempo de Deus na nossa vida, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, usa-nos, ó Deus, como igreja, Senhor, e conduz-nos, ó Deus, sempre com esta preciosa semente nas mãos, Senhor, para como semeador lançarmos, Senhor, e que muitos corações, Senhor, venham, Deus, aceitar a Ti como único e suficiente Salvador, vejam ser curados, livres, Senhor, libertos, em nome de Jesus. Amém, amém